Bom, e aí continuando com a nossa conversa sobre características dos conjuntos, a gente pode falar também um pouco sobre agora de igualdade entre conjuntos. Quando que dois conjuntos são iguais? É uma ideia bem empírica, certo? Não há muitos detalhes a serem considerados. Basta apenas pensar que dois conjuntos são iguais, A e B, dois conjuntos distintos, eles são iguais se somente se possuírem os mesmos elementos. Ou seja, se todos os elementos de A também são elementos de B e, além disso, todos os elementos de B também são elementos de A. Vice-versa. Tanto vale a afirmativa indo, no jargão matemático, quanto vale a afirmativa voltando. Então, na prática, seria o seguinte: se você tomar um conjunto A, B, C, D, ele vai ser igual ao conjunto, não sei, B, A, D, C. O que a ideia de igualdade entre conjuntos nos traz? Que indiferentemente da escrita, da ordem da escrita dos elementos, os conjuntos continuam sendo iguais. Né? Indiferente se está na ordem certa ou não, se os elementos são rigorosamente os mesmos, tanto em um sentido quanto o outro, esses conjuntos continuam sendo iguais. Além disso, os conjuntos também continuam sendo os mesmos se, além dos mesmos elementos, por um acaso, aconteçam repetições dos seus elementos. O que torna redundante e, de certa forma, inútil, porque você não precisa repetir mais de uma vez o mesmo elemento do conjunto. Ele não simboliza um elemento diferente, ele apenas está aí de forma redundante. Só basta apenas escrever um elemento por vez, que ele já é determinado sem ser necessária a sua repetição. Então, os conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos entre si e independe da ordem, independe se esses elementos repetem ou não. Ok? Os dois conjuntos são iguais dentro desses contextos. Uma outra ideia que fiquei de falar para vocês no outro vídeo é a ideia de subconjunto. Subconjunto, o nome já meio que dá a ideia do que a gente quer tratar. Subconjunto é um conjunto dentro de outro conjunto. Ou seja, você tem dois conjuntos, se você disser que todos os elementos do primeiro conjunto também são elementos do segundo conjunto, você diz que o primeiro é subconjunto do segundo. Bom, A e B conjuntos. Se X pertence a A e X pertence a B, para todo X pertencente a A, né? Então, A é subconjunto de B. Ou seja, se esse Azinho escrito de cabeça para baixo significa para todo. Lembra que a gente falou no primeiro vídeo que havia alguma necessidade de falar sobre quantificadores, que é uma ferramenta lógica na teoria dos conjuntos. Então, esse Azinho, ao contrário, ele simboliza a ideia de que eu estou falando que para todo o que vem depois. E o que é que vem depois? Para todos os elementos X, todos os elementos do conjunto A, pertencentes a A, se X pertence a A e também a B, independente do contrário, isso é importante ressaltar, só vale apenas a ida, eu vou dizer a vocês que o conjunto A é subconjunto de B, ou seja, em símbolos, que A está contido em B. Né? Em outras palavras, a ideia que a gente quer passar é o seguinte: todo mundo que está aqui é também elemento que está aqui, então esse está dentro desse de cá. Tudo bem? Essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. Uma ideia também que a gente pode falar sobre, deixa eu pegar a minha peça aqui. Pronto, então, pegando alguns exemplos aqui. Por exemplo, A, B, C. Isso aqui está contido no elemento A, B, C, no conjunto, A, B, C e D. Ou seja, observe que todos os elementos do primeiro conjunto também são elementos do segundo conjunto. Mas veja que o contrário não acontece.
para a ideia de inclusão, a ideia de subconjunto que a gente está abarcando aqui, não precisa acontecer o inverso, certo? Basta que aconteça a ida. Se todo mundo de cá também está aqui, beleza, aqui está dentro desse está aqui, certo? Essa é a ideia a ser transmitida. Se acontece o contrário, o que é que a gente tem? Igualdade entre conjuntos. Se acontece só no sentido, a gente diz que o primeiro é subconjunto do segundo. Se acontece nos dois sentidos, os dois conjuntos são iguais. O que suscita a pergunta, né? Quer dizer que quando os dois conjuntos são iguais, né? Caso você esteja acompanhando com atenção, caso os dois conjuntos sejam iguais, quer dizer que um conjunto está dentro do outro? Sim, porque os dois conjuntos atendem à definição de subconjunto nos dois sentidos. Se todo elemento desse também é elemento desse, então esse está dentro desse e esse está dentro desse aqui, certo? Essa é a ideia que a gente pode abstrair dessa noção. A ideia de subconjunto é muito importante para algumas ideias que a gente vai ver lá na frente, que são as ideias de conjunto das partes, né? Que a gente vai começar a falar agora, certo? De acordo com o que eu tenho planejado aqui. Conjunto das partes. Conjunto das partes, simbolizado por P de A. O que isso quer dizer, o conjunto das partes? O conjunto das partes de um conjunto qualquer é um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis desse conjunto que eu tenho em mãos. Ou seja, eu tenho um conjunto M, vou deixar o A um pouquinho de lado. Eu tenho um M qualquer com uma quantidade X de elementos, sei lá, 8 elementos. Se eu conseguir descrever todos os subconjuntos que eu posso criar com esses 8 elementos, eu posso dizer que esse conjunto formado com todos esses subconjuntos é descrito como sendo o conjunto das partes desse conjunto A, certo? Então, o que é P de A? É o conjunto das partes de A, que simboliza o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Por exemplo, se eu tiver aqui um conjunto M de elementos 1, 2 e 3, eu vou dizer a vocês que o conjunto das partes do conjunto M vão ser quais elementos? Vão ser conjunto vazio, detalhe a ser dito aqui agora, o conjunto vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto considerado. Tudo bem? É uma definição que a gente está impondo sem demonstração, embora ela seja bem simples, certo? O conjunto vazio ele é subconjunto de todo conjunto considerado, todo conjunto qualquer. Eu tenho um subconjunto que é o conjunto vazio, certo? Observe que o conjunto M tem 3 elementos. Se ele tem 3 elementos, eu posso criar subconjuntos com 1 elemento, subconjuntos com 2 elementos e subconjuntos com 3 elementos. Vamos descrever quais são. Conjunto vazio, conjunto com unitário 1, unitário 2, unitário 3. Certo? Epa, essa vírgulazinha não existe. Depois nós temos 1, 2, 1, 3, 2, 3 e finalizando o próprio conjunto M. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Eu posso abstrair, eu posso extrair, eu posso retirar, posso enxergar do conjunto M e eu vou dizer a você que esse P de M, que a gente chama assim P de M, é chamado de conjunto das partes do conjunto considerado. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Conjunto das partes é essa definição. Ok? Próximo vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre o que nós vimos agora sequencialmente. Beleza? Então, segue o baile.